Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Quero já declarar, ministrar sobre vocês uma semana abençoada. Graças a Deus por esse novo dia, graças a Deus por essa nova chance que Deus nos dá de estarmos de pé, de estarmos com vida, com saúde, eu acredito, a maioria de nós. Então, temos tantos motivos para agradecer. E eu já quero, nesse momento inicial, encorajar você a agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito. Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Talvez hoje você não tenha acordado muito bem ou preocupado com muitas coisas. Talvez aquela semana, né, que você tanto esperou não chegar por ter que resolver alguma coisa, alguma situação, né? Talvez você esteve assim pedindo a Deus, eu não quero, eu tô com medo daquela semana, eu tô com medo daqueles dias. Eu quero te abençoar e te encorajar a agradecer a Deus. Porque se Ele permitiu você chegar aqui, se Ele tem te mantido com vida, com saúde, se Ele tem, te feito, permanecer de pé, certamente também virá todo o escape, tudo que você precisa para vencer toda e qualquer situação. Então eu encorajo você, ainda que você não entenda, ainda que você não perceba, ainda que as suas lágrimas não deixem, você enxergar, quero te encorajar a agradecer, a dar ao Senhor esse sacrifício de louvor. Na semana passada, um casal muito querido, nossos afilhados de casamento, perderam o seu bebê. Eu até compartilhei a história deles aqui. Tô falando da Aninha, do Ítalo, e o bebê é o Benício. Quem sabe até alguns de vocês participaram da vaquinha, participaram das doações, para que o Benício fizesse o seu tratamento lá nos Estados Unidos, porque era o único lugar possível, o único lugar que tinha uma estrutura para que casos como o dele fossem acompanhados. Mas infelizmente na semana passada o Benício veio a falecer e naquele dia de luto eles ligaram pra gente em prantos, desesperados, desolados, como eles falaram, estamos devastados. E em meio àquele momento de dor muito forte, a gente fica tentando, buscar palavras. E eu os encorajei em algum momento que eu percebi que eles estavam mais confortados. Encorajei a dar ao Senhor um sacrifício de louvor, porque nessa hora, são nas horas mais difíceis que o crente, o cristão, que é cheio do Espírito Santo, pode deixar sair, parece redundante, mas deixar sair para fora tudo aquilo, toda a palavra que está depositada em nós. Então, quem sabe hoje, seja este dia, seja esta a semana da qual você tanto fugiu, mas eu te encorajo a agradecer ao Senhor, eu te encorajo a dar ao Senhor um sacrifício de louvor, a deixar com que a palavra que já está dentro de você, o fruto do Espírito que já está dentro de você, saia para fora e você possa dar um testemunho de que está difícil, é impossível, parece impossível, mas o Senhor é com você, o Senhor é quem te ajuda, Ele é quem te abençoa, Ele é quem te guarda, Ele é quem te defende. E é na força do Senhor que você vai vencer todos os seus desafios. E nós vamos já entrar no assunto de hoje, mansidão. Mas antes eu vou deixar a Pri aí, dar o bom dia dela, falar com você. Bom dia, amiga! Tão linda de azul. Bom dia, gente! Rasgado aqui.
Como é que você tá? Descansou? Ai, descansei, gente. Tá aqui mais Olha, longe. eu sou uma pessoa cansada nos últimos dias, mas ontem, graças a Deus, as forças renovadas. O dia do descanso é assim, né, amiga? É de renovo, Verdade. de descanso em todas as áreas da nossa vida, do corpo físico, do nosso emocional, do corpo espiritual. Então, ontem foi um dia assim. E você? Também, graças a Deus. Pude descansar ontem. Ontem foi um dia de descanso por aqui. E graças a Deus, hoje já estou pronta. Os amigos mais próximos sabem que domingo é meu dia sagrado ali de descanso, né? De me reabastecer, porque normalmente nós temos uma semana sempre muito cheia, de manhã, de tarde, de noite. Então, no domingo ali à tarde, o meu marido ele costuma falar que se a Priscila for para algum lugar domingo à tarde é porque ela ama muito a pessoa, porque é o sacrifício máximo é entregar ali a minha tarde de domingo, mas eu até oriento, né? Que você tenha o seu dia, o dia que você coloca na sua agenda ali que é você, é seu, que você sabe que você precisa encontrar com você mesma na sua agenda e que a partir desse encontro, desse descanso, desse se permitir, nós estaremos abastecidas ali para uma nova semana. E às vezes a gente não entende o poder disso. Na verdade, a gente não entende ali, a gente fica achando que a gente tem que dar respostas positivas para todo mundo, enquanto Deus está dizendo, olha, se abasteça primeiro. A gente falou disso, Ana, no dia da live do amor próprio. Então, se abasteça primeiro, deposite primeiro nessa sua conta aí, para depois você sacar. Então, talvez algumas pessoas estejam aí nessa segunda-feira olhando para a semana e dizendo, nossa, meu Deus, eu já estou cansada, eu já estou exausta, eu tenho muitos compromissos. Essa é uma semana muito cheia aqui em casa. Estava até brincando com a Ana, eu estava dizendo, passou o aniversário do Diego e eu ainda tenho mais três, um atrás do outro pela frente. Amanhã é aniversário do meu filho, Caio. E a gente já está aqui nos outros preparativos, né? Mas olhar para essa semana e olhar com um olhar de bondade de Deus, de nossa, que oportunidade Deus nos deu, novos dias, e Ele mesmo vai mandar a provisão que é necessária para cada dia, as estratégias e as pessoas, vai fazer a gente olhar para a semana com um olhar diferente e vai ficar até mais leve o que parecia ser pesado. Amém? Hoje nosso tema é sobre mansidão, nosso penúltimo dia. Já tô com saudade de vocês. Como que você tá aí, amiga? Apesar da loucura, né? Para encaixar na agenda, mas já tô com saudade. Eu acho que a gente vai ter que ver aí uma nova série, viu? A gente pode, quem sabe, ler sobre genealogias. Não vai Sobre acabar tanto mulheres, né? Mulheres na Bíblia ali. Acho que coisa, né? vamos Mas sentar para conversar, né? vamos. Olha, a gente quer agradecer, né? Nesse finalzinho de série, fruto do Espírito, a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês. Tem mulheres, né? Tem homens de Deus também entre nós, mas a gente tem entendido que neste momento, né, o nosso direcionamento é mais para as mulheres. E olha, tem uma dica que a Amanda tá falando, né? Dons espirituais, as cartas de Paula, Bíblias personalizadas. Isso, gente, vamos dando temas. Vamos andando aí. Nós estamos aqui como servas de vocês mesmo, não é? Como servas. Não é para promover o meu perfil, nem o perfil da Pri, nem o do The Woods, mas nós estamos aqui como servas para ensinar vocês, né? Para compartilhar aquilo que nós temos recebido do Senhor e desfrutar da companhia de vocês todos os dias, que é uma delícia. E se a gente puder criar aqui no Instagram essa comunidade de pessoas que amam a palavra de Deus,
de pessoas que estudam a palavra, que se levantam cedinho todos os dias, né, nessa curiosidade, nessa fome, nessa sede. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, por favor, nos deem sugestões, né? Nós queremos, sim, trazer a você esse conteúdo relevante, edificante. E é tão incrível como a gente aprende, né? Como a palavra de Deus, assim, dentro de mim, né? Eu tô falando de mim especificamente, como saltou esses dias. Engraçado que sexta-feira a gente falou sobre amabilidade. E quantos testes eu passei naquele dia, quantos testes no ministério, quantos testes com o Devaldo. Eu me lembro que houve momentos que eu me irritei, sabe? E me irritei interiormente, não cheguei nem a falar com rispidez. Mas, gente, é impressionante. E aqui já fica um conselho, né? Toda vez que você ouvir uma palavra, uma pregação, um estudo, saiba que o teste vem. Assim como é na escola da vida, na escola convencional, você talvez é aluno de uma universidade, né, ou está fazendo um curso qualquer. Saiba que quando o mestre aplica a lição, o teste virá. É exatamente como é na vida, né? Como é numa escola. Então, hoje você vai ouvir sobre mansidão. Então já fica preparado. Já peça ao Espírito Santo graça, misericórdia. Já peça ao Espírito Santo para te ajudar, para te deixar com um espírito alerta, vigilante, para você não cair em nenhuma situação que te faça cair, né? Na agressividade, na impaciência, na soberba, no orgulho, porque quando a gente vê, né, os antônimos, né, de mansidão, a gente vê que é isso, tem tudo a ver com agressividade, tem a ver com irritabilidade, tem a ver também até com agressividade. Então, fique vigilante hoje por todo o dia, para que você possa, ao invés de cair na cilada do diabo, manifestar o fruto do Espírito que já está aí sendo gerado dentro de você. Amiga, eu quero te ouvir, te dar essa oportunidade de você trazer para a gente aí o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração acerca da mansidão. Antes, ó, eu quero mostrar que eu tinha escrito, vê aqui, ó, teste. E a Eu- gente está muito. hoje cedo eu estava estudando, né? E aí veio muito isso no meu coração. Teste. Reflita que eles vão ser testados, né? Vocês vão ser testados. Então, eu acho que o pastor Lucinho fala muito sobre isso, né? Ele fala ali, sempre que você ministra sobre algo, esteja pronto, porque você que está ministrando vai ser testado ali. E é isso mesmo. Nos próximos 3 dias, provavelmente, nós seremos testados, todos nós, porque passamos a ter um conhecimento. E a palavra de Deus nos diz que quando a gente passa a conhecer algo, a gente é responsável por aquilo que a gente conhece. Então, a gente vai ser julgado pelo entendimento, pelo conhecimento que nós temos. Então, se você não quer ser julgado sobre mansidão, saia logo dessa live. Mas se você quer ser aprovado, fica aqui que a gente vai te dar dicas valiosas de como se alimentar e nutrir aí dessa mansidão e ser transformado. Ontem a gente se arrumou para ir para a igreja e aí teve um imprevisto, a gente não conseguiu ir. E aí o Diego olhou para a gente e falou assim: vamos fazer um culto em casa, nós quatro, né? E foi muito lindo porque sentamos aqui no tapete, eu, ele e os nossos 2 filhos. E, e ali a gente começou a falar sobre a palavra de Deus e tudo, mas o que mais falou no meu coração foi que o Diego escolheu um louvor que é aquele muito, muito antigo, que é Sonda-me, da Aline Barros, que é conhecidíssima, né? E aí, quando ele colocou o louvor, eu falei assim, nossa, esse louvor é muito antigo. Eu lembro que esse louvor foi, tipo, recém-lançado quando eu me converti.
quase 19 anos atrás. E aí a gente ouviu o louvor quando foi no final. Eu estava muito emocionada, porque eu lembrei dos momentos que eu cantava aquele louvor quando eu me converti. E aí o Diego falou assim, compartilha com a gente por que que você ficou tão emocionada, por que que falou no seu coração, né? E eu falei, porque eu lembrei que naquele momento, enquanto eu louvava e eu pedia para Deus me sondar, e ali no mais profundo me transformar, me quebrantar e me usar, naquela perspectiva, eu me via como uma pecadora ali que tinha 1 milhão de coisas e de circunstâncias para serem ajustadas. E eu sabia ali, diante da minha tristeza, diante de tudo que eu carregava, das minhas dores, dos meus traumas, o quanto que era difícil que eu fizesse tudo aquilo, mas que Deus precisava fazer na minha vida. Então eu me pedia, e hoje, quando eu estava louvando, eu vi um filme desses 19 anos passando na minha frente aqui, e hoje eu posso dizer que eu já estou na etapa de Deus me usar. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que tem áreas da minha vida e a gente continua numa jornada de transformação. Mas quando eu olho para trás, eu tenho muita gratidão a Deus de ver o quanto que Ele me transformou e que eu não sou mais aquela Priscila lá atrás, com 18 anos, que era uma menina cheia de medos, de preocupações e de tristezas. E isso falou muito no meu coração, no sentido do fruto do Espírito. Exatamente o que a gente falou lá na nossa primeira live. Se você não assistiu, vale a pena voltar. Foi uma live poderosa. Mas de a gente compreender que esse fruto, ele vai nascer naturalmente. Ele vai nascer e é uma jornada. Vai durar a nossa vida inteira produzir esse fruto com todas essas características, com todo esse caráter. E se a gente permanecer nessa jornada, se lançando nessa jornada, buscando vencer cada um desses leõezinhos que aparecem a cada dia, a gente vai poder olhar para trás e vai dizer assim, nossa, valeu a pena tudo isso e olha o que foi construído em mim. E aí, amiga, sobre mansidão, eu fui atrás aqui das minhas notas, né, do que eu já tinha escrito a respeito de mansidão, do que Deus tinha falado. O meu bloco de notas tem uma série de anotações ali de tudo que Deus vai me falando ao longo desses anos. E eu achei essa frase, ó. Mansidão é força sob controle divino. Uau, que poderoso! Força sob controle divino. O que é que isso para mim quer dizer? Isso quer dizer para mim que, independente de a gente se sentir forte ou fraco, a nossa mansidão não diminui a nossa força. Então, talvez você esteja pensando, ai, mas eu tenho que ser mais dura, eu tenho que ser mais rígida com os meus filhos. Se eu for muito boazinha ou se eu for muito mansinha, eu não vou conseguir ter o pulso firme. Às vezes eu atendo mulheres que ou são separadas, né, ou divorciadas, ou são mães solteiras, que às vezes têm um desafio de criar filhos sozinha ali, né, de os filhos viverem com elas a maior parte do tempo e de elas terem esse pensamento, de elas terem concordado com essa mentira, de pensar assim, nossa, eu tô exausta porque eu tenho que ser muito forte, muito intensa, muito brava, muito disciplinadora, muito dura, para que os meus filhos não saiam da rédea, porque eu não tenho mais um pai em casa ali. Então eu tenho que ser pai e eu tenho que ser mãe. E ali, em muitos momentos, eu trago essa consciência, eu falo, olha, mas você não precisa disso. Isso não, ser mansa com seus filhos, não diminui a sua força. Eu lembro que quando a Camila, minha filha, nasceu, ela sempre foi uma menina muito forte, muito líder, muito intensa, muito determinada. E assim, era muito difícil ali nos 4 anos lidar ali, porque eu achava erroneamente que eu tinha que ser mais mandona do que ela, mais dura do que ela, mais firme do que ela,
para que ela não mandasse em mim, né? E aí, quando Deus foi falando ao meu coração e foi me mostrando que, na verdade, toda essa força que estava dentro dela representava um dos principais valores que ela tinha, que era ser dominante, ser líder, ser ali, ter o comando das coisas, gostar de arriscar, de ousar, e que se eu fosse mais forte do que ela, eu ia sufocar a principal força dela, eu ia mutilar, né? Eu ia falar assim, eu ia renegar o que ela carregava, porque se eu fosse mais forte do que ela, ou se eu tentasse diminuir aquela força dela, eu estaria indo contra o que Deus tinha feito, que era fazer ela ser tão decidida, tão forte, tão intensa. Mas quando nas minhas orações ali eu entendi, nossa, eu preciso achar outra forma de usar essa força dela a favor dela para que ela seja lapidada. Porque, gente, era tão incrível que quando eu cheguei na diretoria da creche, né, ela tinha 4 anos, na diretoria da creche, eu falei assim, nossa, né, o que eu faço? E a diretora olhou para mim e falou assim, ela é uma líder nata. Ela é capaz de dar uma aula no lugar da professora, de colocar todas as crianças sentadas, de pôr ordem na sala e fazer tudo acontecer, porque ela tem essa perspectiva. Essa é a principal característica dela. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, eu tenho um diamante aqui que eu tenho que saber como lapidar. E eu comecei a pedir esse entendimento a Deus. Ai, Priscila, eu tenho um filho assim. O que foi que você fez, né? Porque quem olha a Camila hoje enxerga outra visão ali, essa força toda, mas é exatamente mansa. É exatamente amável, é forte, é intensa, é fazedora, é líder, mas é mansa. Ela conduz ali. Como foi que aconteceu na nossa vida? Eu comecei a entender que não me diminuía, a Priscila não ficava uma mãe menor, ela não roubava minha autoridade quando eu dava possibilidades a ela. Então eu comecei a fazer o quê? Ai, Camila, eu duvido que você faça isso. Ai, Camila, eu vou te dar uma meta. Ai, Camila, eu vou te dar um desafio. Ai, Camila, o que você acha de você fazer essa missão? Então, eu comecei a entregar poder na mão dela, só que era eu que estava ditando. Então, parecia para ela que ela estava na liderança, que ela estava no comando, que ela estava escolhendo, mas, na verdade, eu era que estava dando o tom ali por trás. Então, eu comecei a entender como ela funcionava para que ela pudesse entender como ela ia usar aquela liderança. E aí, gente, parece que mudou uma chave, assim, sabe? Passou a ter mansidão porque ela começou a se sentir desafiada e aquilo para ela era fantástico. Então, hoje, quando a gente quer ali conversar ou quer traçar algo que ela precisa vencer, a gente chega e diz, ai, vamos traçar aqui. O que é uma meta sua? Onde que você quer chegar? Como que eu vou te desafiar? E a gente entrega desafios para ela. Então, aquilo não me diminuiu. Eu passei a ter paz, porque era muito cansativo. Eu não sou uma pessoa ali muito dominante nesse sentido. Então, era muito cansativo, porque eu tinha que criar circunstâncias e desgastes enormes. Então, eu saí desse lugar e comecei a ir para esse outro lugar em que ela continuava líder, ali na sua liderança, sendo desafiada, mas ela estava sendo lapidada. Então, o que eu senti de compartilhar aqui, antes de entrar nos versículos, eu tenho certeza que a Ana trouxe aí versículos poderosos, isso veio muito no meu coração. É nós entendermos que a gente ser manso não diminui quem nós somos, não diminui a nossa função, não diminui a nossa autoridade, de maneira nenhuma diminui quem nós somos. Por quê? O que a gente faz não é quem nós somos. Então, quem nós somos e a autoridade que a gente tem é uma coisa. Aquilo que a gente faz é outra. Então, a minha função de mãe é uma função, mas eu posso ser amorosa, conduzindo com mansidão, com amor, com entendimento e deixando eles acharem que estão mandando e está tudo bem. Eu sei que no final a palavra de quem vai escrever e vai autorizar é a minha, na minha função como mãe. Então tá tudo certo. Amém? Amém. Quero te ouvir, amiga. Olha, eu adorei esse conceito que você trouxe e eu quero
convidar, né, a todo mundo que está aqui com a gente para anotar esse conceito de mansidão que eu achei incrível, né, que é a força sob controle divino, não é sobre, é sob, tá, Isso. gente? Às vezes a fala, né, a pessoa do outro lado não entende. Então, mansidão é sim força sob, né, debaixo do controle divino. Eu adorei isso. Eu achei esse conceito maravilhoso. E falando em conceito, eu queria também trazer os conceitos que a gente encontra, né, de forma é, pública aí na internet. E também tem muito a ver com isso que você trouxe, mas eu achei espetacular. Eu achei tão completo e objetivo. Eu vou guardar, até anotei aqui essa frase que você nos trouxe, Pri. E olha, mansidão é a qualidade ou a condição do que é manso. É também brandura de gênio, de índole, brandura na maneira de se expressar, é doçura, meiguice, suavidade, né? E também a ausência de agitação, né? Ausência de Uau. pressa, de inquietação, de ferocidade. Mansidão é serenidade, é tranquilidade, é brandura, né? Então, olha só que mundo melhor nós vamos construir, né? Que lares melhores nós vamos levantar, edificar, porque a mulher sábia edifica a sua casa, né? Quando nós nos comportarmos com essa brandura de gênio, brandura, né, de índole, com doçura, com meiguice, com suavidade. E eu realmente creio, concordo com o que a Pri disse, que muitas vezes nós nos afastamos da mansidão, nós negligenciamos, nós abraçamos os outros gomos do fruto do Espírito, mas deixamos às vezes a mansidão de lado, porque pode, pode nos remeter a essa fraqueza, não é? A essa desvantagem, né, acerca dos demais. Só que tem tantas promessas bíblicas acerca, né, para o manso. Quantas promessas bíblicas? E eu queria começar falando sobre essas promessas bíblicas para você já ficar de cara com a recompensa que você vai ter quando se deixar ser trabalhado, né, pelo Espírito Santo em mansidão. Então, abra em Sofonias. Ai, Ana, que livro é esse? Sofonias, tem, tá? No Antigo Testamento, aí, já ali nos Profetas Menores, Sofonias 3, os versos 11 e 12. Não fique aí preocupado com as referências, a gente vai colocar tudo na legenda para você ler posteriormente, se você perder. Sofonias 3, 11 e 12. Diz assim: naquele dia vocês serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se Uau. refugiarão no nome do Senhor. Ou seja, é uma palavra dura aí no verso 11, né, para aqueles que são orgulhosos, para aqueles que são altivos, para aqueles que se rebelam, se voltam contra o Senhor. Então Deus está sendo muito claro. Nunca mais eu permitirei que vocês estejam no meu lugar, vocês que são orgulhosos, altivos, mas diante da minha presença, no meio da cidade, a gente sabe que aqui é uma palavra profética acerca da Nova Jerusalém, né, da terra celestial prometida a nós. E o Senhor garante, no meio da cidade, eu deixarei os mansos e humildes que se refugiarão em mim, né, no Senhor, no caso. Ainda mais, ainda tem mais promessa para você que é doce, para você que é brando, para você que é humilde, porque em algumas versões, né, a palavra humilde está no lugar de mansidão. Então você pode também associar a humildade, né, com essa com a palavra mansidão, porque eu não sei, talvez nesses versos não esteja a palavra mansidão, mas esteja a palavra humilde. Tudo bem, foi como os
versionistas trouxeram. Na verdade, é a mesma coisa, o conceito também se aplica. No Salmo 37, Salmos 37, versos 10 e 11. Salmos 37, versos 10 e 11 diz: Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tem também aqui ainda, né, nas bem-aventuranças, em Mateus 5, verso 5, está lá Jesus falando, né, ali no Sermão da Montanha. Ele diz: Bem-aventurados, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acho tão interessante que nas minhas reflexões aqui, muitas promessas, né, ligadas, né, muito diretamente ligadas aos mansos, falam dessa coisa de herdar a terra, de viver é, longevamente, sabe? E isso faz muito sentido, porque, gente, nem sempre o mais forte é o que vai chegar até o fim, nem sempre o mais forte é o que vai conquistar. Às vezes você é a valentona do trânsito, é a valentona do prédio, né? E nem percebe o porquê que está perdendo o casamento, perdendo seus filhos, perdendo, sabe, posições, títulos, não é? Às vezes, aquela mulher mansa, aquela mulher que você diz, é uma idiota. Lá no Ceará, a gente diria, né? Aquela bestada, né? Eu ia a então a gente entende o nosso dialeto, sabe? Mulher deixa de ser, às vezes a gente aconselha, mulher deixa de ser burra, deixa de ser abestalhada, deixa de ser lesada, né? Lerda. Então, às vezes a gente até corrige, né? Chama a atenção das pessoas brandas, porque a gente acha que é com essa ferocidade, essa agressividade, que a gente vai conquistar as coisas que a gente quer. Nem sempre, como Salomão fala, nem sempre o mais esperto é o que ganha mais dinheiro, né? Nem sempre o mais ligeiro é o que chega lá na largada, né? No final, na verdade, né? No ponto de chegada. Então, é muito impressionante como muitas promessas para os mansos falam disso, de herdar a terra. Porque o manso, né, nesse poder todo que tem, né, sob o controle divino, né, nessa força sob o controle divino, ele vai sendo guiado pelo Espírito Santo, de forma que ele vai conseguindo nessa mansidão, nessa docilidade, nessa brandura, né? Nessa amabilidade. A gente falou sobre amabilidade aqui na sexta-feira, né? Ele vai conquistando a terra, ele vai tomando posse da terra, ele vai entrando na terra prometida, ele vai vendo tudo aquilo que Deus prometeu para ele acontecer. Então, diante desses conceitos e diante dessas palavras acerca dessas vitórias, né, herança que o manso terá, a gente quer desafiar você, mulher, desafiar você, homem, né? A gente tem casos aí bem recentes de homens, por exemplo, que eu me lembro de um senhor que foi agredido porque ele tocou num carro de luxo de um determinado senhor, né? Foi um caso que repercutiu muito no Brasil. E a gente viu aí esse caso sendo acompanhado, enfim. Então você vê a que nível de estresse as pessoas estão, né? A ponto de matar, a ponto de, não ele nem percebe nessa ferocidade, nessa agressividade, nem percebe que está destruindo a si próprio, né? Então, às vezes, a sua falta de mansidão vai fazer com que você perca, com que você destrua, com que você não chegue nos lugares onde tanto quer que você chegue. Então, abrace a mansidão. Peça ao Espírito Santo, né, que lhe dê isso, que lhe encha do fruto do Espírito, que é a mansidão. E interessante que Jesus, né? Você vê poucas vezes, né, Jesus falando acerca de si, como que se
envaidecendo, enaltecendo, ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Pelo contrário, às vezes, né, ele curava alguém, seu poder era manifesto, e ele falava, olha, não conta para ninguém, ainda não é a hora, fica quieto, né? Então, mas tem em um determinado momento que eu quero ler com você, que está escrito em Mateus 11, né? Mateus 11, o verso 29. A gente geralmente lê 28, 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Mas eu quero focar aqui em Mateus 11, 29, quando ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Né? E aí a recompensa, e vocês encontrarão descanso para Ah, as suas almas. Então, gente, Jesus está dizendo: eu sou manso e humilde, e vocês podem aprender de mim. Talvez você não herdou mansidão do seu pai foi um homem violento, né? Eu, eu me lembro sempre de um vizinho que eu tinha, que ele era muito briguento, muito confuseiro, né? Como a gente falava. Então, às vezes você tem uma referência muito forte de alguém assim, de muita confusão, alguém que vai sempre em busca de confusão, sabe? A pessoa não, ele está viciado a não ficar em paz, né? Se ele está quieto, se ele está num ambiente tranquilo, se ele está com pessoas dóceis, amáveis, humildes, ele vai dar um jeito, né? Até o pessoal do coach fala que isso aí a neurociência explica, que é uma coisa de circuitos de conexões neurais, né? Você ouviu tanto aquilo, você aprendeu tanto aquilo, você esteve tanto num ambiente assim, de tanta ferocidade, de tanta agressividade, você se tornou, foi se tornando essa pessoa, e hoje tudo que você faz é com muita agressividade, você é aquela pessoa mais bruta, você é aquela pessoa que fala mais, com mais rispidez, né? Você é aquela pessoa que talvez as outras pessoas tenham assim, que pisar em ovos, que nunca sabe como é que você vai reagir. Então, gente, isso é muito sério, né? Peçam ao Espírito Santo para transformar essas conexões neurais, para transformar aí todo o ser, né? Do alto da cabeça à planta dos pés e o seu corpo responder em mansidão, porque Jesus está fazendo esse convite. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. É tão bom a gente se ligar a isso, porque em outro conceito, e diz que a pessoa mansa age com sensatez, né? Ela não se deixa pecar quando ela fica irada. O manso age com sensatez. O manso, diante da adversidade, de uma ação inesperada e muitas vezes brutal, né? Muitas vezes cruel, né? Ele não reage na mesma intensidade. Ele para, ele respira, ele pensa e ele age, responde com sensatez, né? O manso não se deixa pecar, né? Ele não deixa que o pecado tome, ele pode até se irar, mas ele ali, sabe, controlado pelo Espírito, não peca. A mansidão impede a violência e o desrespeito. Gente, muitos atos de violência, sabe, muitos crimes dolosos, muita coisa dentro de casa, muitas palavras que você fala e que também mata. Mãezinha, cuidado com o que você fala sobre o seu filho. Papai, muito cuidado com o que você fala sobre o seu filho, porque a mansidão pode ser esse fator, esse fruto do Espírito que vai aplacar toda a violência e todo o desrespeito dentro de casa. Eu tenho muito aqui, agora eu sinto pelo Espírito, Pri, desculpa, eu estou me delongando, já vou te devolver, ah, mas eu ótimo. percebo aqui no meu espírito é, relações entre maridos e esposas muito estremecidos, né? De mulheres que irritam seus maridos, de maridos que irritam suas mulheres, então estão aí, ó, tem muito, às vezes tem até violência. Eu percebo que algumas mulheres aqui estão debaixo até de violência física, violência doméstica, né? Então é preciso, né? Nós queremos já declarar, profetizar, ministrar.
que a sua palavra branda, a sua palavra mansa, vai desviar todo o furor. Ao invés de você responder com rispidez, e aí os ânimos vão aumentando, vão ficando cada vez mais acirrados, né? A palavra branda na sua boca, a palavra de Deus na sua boca, a palavra mansa vai desviar todo o furor contra a sua vida. Você acha que tem que gritar mais alto, né? Como a Pri falou tão bem no testemunho, essa não é a arma, essa não é a chave. A chave é esse espírito manso e dócil, como a gente vai ler daqui a pouco. Olha, quem é manso pode acalmar uma situação muito tensa. Meu Deus do céu, o mundo pode se tornar tão melhor se nós permitirmos que a mansidão, né, nos governe, nos domine. Então, o manso fala com sabedoria, não fala com amargura, né? E Jesus é esse exemplo de mansidão, de humildade, cheio de mansidão. Quantas vezes foi caluniado, chamaram ele de chefe dos Beelzebus, não é? Ele foi incompreendido, ele foi, sabe, deram um falso testemunho contra ele, mas ele foi sempre como um cordeiro, manso e humilde, calado, mudo diante dos seus tosqueadores. Então, antes de passar para a Pri, eu só quero reforçar, né, aquela palavra que nós lemos já na semana passada, em 1 Pedro 3, 3 e 4. 1 Pedro 3, 3 e 4 diz: o enfeite delas, né, o enfeite das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem o encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, né? Outras É. versões, mas no ser, né? No ser interior, né? E aí ele continua, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então você está aí, quem sabe você é muito ligado em academia, né? No corpo, muito ligada na beleza exterior. Você está malhando todos os dias, isso é joia, isso é maravilhoso, né? Você está muito dedicada. Gente, novinho, meu Deus do céu, peraí, pegar ele. Vem cá, Nobinho. Ih, foi embora. Meu Deus. Tava aqui, depois quis entrar, agora voltou. Foi embora, não quer entrar na live. Mas, voltando ao que eu estava dizendo. Às vezes nós somos tão focadas, né, em nos vestir bem, em exercitar, malhar o nosso corpo. E às vezes estamos deixando, né, a desejar no nosso ser interior. Na maneira de falar, na maneira de reagir, né? E nós precisamos tanto, né, amiga, dessa sensatez que a mansidão nos traz, não é? Verdade. Quando você estava falando aí, amiga, eu lembrei exatamente de Provérbios 15:1, que fala: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, piora ali a ira, coloca lenha na fogueira, e aí parece que nunca mais vai acalmar. E veio muito forte no meu coração duas chaves poderosas aqui para a gente desenvolver essa mansidão. A primeira, que está conectada com a palavra humildade, porque humildade não é ser menor do que ninguém. Humildade é saber quem você é e se posicionar nesse lugar. Então, a pergunta é: quem você é? Que você gaste um tempo nessa jornada entendendo quem você é, se autoconhecendo, desenvolvendo esse autoconhecimento que vai te trazer essa visão, ei novinho, que vai te trazer essa visão de você enxergar a beleza de ser quem você é, que vai te tirar desse lugar em que você está achando que o legal é ser o outro, e Deus está dizendo assim: olha, volta para a sua jornada, volta para quem você é, enxergue o belo em quem eu fiz para que você fosse, porque eu te entreguei todas as ferramentas que você precisa para a sua jornada. Para a jornada do outro, eu entreguei outros instrumentos, outras ferramentas. Então, se pergunte quem você é. Tem um livro do Dr. Joe Dispenza
que é um neurocientista, que o nome é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele vai explicando nesse livro, à luz da Bíblia, mas através da neurociência, é uma conexão bem interessante, que aos 35 anos, 90% das pessoas não sabem quem são. Elas são uma colagem do que o pai ensinou na infância, do que a mãe exigiu na infância, do que a avó gostava de comer, do que o primeiro namorado ensinou para ela, do que o marido exigiu que ela fosse. Então, ela é uma colagem de respostas que ela tinha que dar para os outros que estavam ali à volta. E aí ele vai exatamente trazendo essa visão da neurociência de como se descobrir, de como entender o que é que realmente sou eu e o que realmente é fruto do que os outros ao meu redor queriam que eu fosse. E aí eu entendo que entender quem você é a primeira chave. E a segunda chave que veio no meu coração está lá em Tiago. Já falei para vocês que eu amo o livro de Tiago, que é super prático. Tiago 1, nos versos 19 e 20, que fala: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Então, ter em mente é ter sempre, constantemente isso na mente, né? Sejam todos prontos para ouvir, por isso que a gente tem 2 ouvidos e só uma boca. Então, a gente tem que estar pronto para escutar primeiro. Tardios para falar. Então, eu escuto, como a Ana falou, eu respiro, eu penso, e aí eu espero um pouquinho tardio para falar, para colocar para fora as minhas concepções. E tardios para se irar. Então, isso vai fazer com que você leve um tempo ali para que a ira não simplesmente suba e você fale e depois você se arrependa do que falou. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, às vezes, a gente quer responder para o outro que está na metade da frase, nem terminou a frase ainda, está na metade da história e nem contou a história ainda. A gente quer conjecturar o fim da história, quer achar que já sabe o final da história, enquanto a pessoa nem terminou e a gente nem sabe se na história tem um mais, um porém, e aconteceu isso, e eu já resolvi dessa forma, e a pessoa já se arrepende. A gente quer parar no meio da história e aí quer imediatamente, impulsivamente, dar aquelas respostas prontas ali do que já subiu a ira, já subiu a raiva, já subiu o falar, e aí a gente toma a frente do outro ali, toma a fala do outro, e o outro para e peraí, calma, né? Você se irou desnecessariamente, você foi para esse lugar desnecessário. Isso é muito comum com os maridos, né? O marido chega ali e começa a falar algo, uma percepção, ou com as esposas, e a gente nem sabe o fim da história, mas por a gente conhecer a pessoa, a gente quer já tomar de pronto que já sabe, que já tem uma resposta, já quer dar sua concepção, já quer dar ali o resultado final. Então, seja exatamente pronto para ouvir. Então, pare, pense, escute, reflita. Tardio para falar, então espere um pouco, tome o seu tempo. Tardio para se irar, porque no final a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a nossa ira, a nossa força, a nossa raiva ali, né? A nossa impulsividade não vai produzir a justiça de Deus. Então, que a gente possa usufruir dessa chave poderosa que é parar e ouvir primeiro, porque isso vai nos ajudar a agir com humildade, com mansidão e vai nos fazer herdar a terra. E último ponto, Ana, para a gente concluir, enquanto você falava das promessas de Deus que sempre nos levam ali a herdar a terra e a viver longevamente, eu lembrei que há uns 10 dias atrás eu fui num cardiologista com o Diego e ele foi tirar os batimentos cardíacos, né? Ali na consulta foi medir os batimentos cardíacos do Diego. E aí ele olhou para o Diego e falou assim: nossa, você tem uma frequência cardíaca baixa, o que é muito bom, porque os animais que vivem mais anos na Terra são os que têm as frequências cardíacas mínimas ali, são os que os batimentos cardíacos são mais lentos. E enquanto você falava, eu lembrei disso, né? Dele falar, olha,
Mantenha sempre essa tranquilidade, porque isso vai manter a sua frequência cardíaca baixa e você vai viver mais anos. Então, quanto menos o seu coração bater ali, né, na frequência cardíaca, mais anos você vai ter. Então, isso é orgânico, é biológico, é científico. De fato, se a gente acessar essa mansidão, a gente vai herdar essa terra, a gente vai herdar mais tempo na terra e vai poder viver essa promessa de Deus, que é viver bons anos. Sobre as esposas eu falo, né? Dá um desconto, dá uma trégua, respira fundo, tirando aqueles relacionamentos abusivos, tóxicos que a gente sabe que existe, que são extremos, mas uma frase que eu sempre falo para esposas nos nossos encontros de casais é: quer ser tratada como uma rainha, trate seu marido como um rei. Então, honre o seu marido, respeite, admire, fale dele bem, não fale dele mal, não aponte ali os erros, os defeitos, deixa para fazer isso as quatro paredes ali, quando você estiver com ele, puder pontuar. Mas quer ser tratada bem, trate ele como um rei, não fique tratando ele de qualquer forma, porque provavelmente você não vai ser tratada como uma rainha. E mansidão é exatamente isso. É saber que, quantos cafés da manhã eu fiz com meu marido, um ódio dele, querendo matar. Mas eu pensei, meu Deus, é melhor eu fazer esse café da manhã aqui, né? Que é um negócio de comida. Botar uma mesa bem bonita, colocar umas florzinhas na mesa, preparar ali o que ele quer com raiva. E depois daquele café da manhã, ele estava ali sereno, doce, fazendo tudo o que eu queria, dizendo: olha, pode ir, vai, eu te abençoo. Então, o nome disso não é, como a Ana falou, ser abestada, não. O nome disso é sabedoria. É maturidade. Isso é algo que você só vai saber que vale a pena quando você fizer. Lembra que você vai passar por uns testes aí e vai dar tudo certo. Amém? Amém. Todo mundo tem um pouco, né? Como diz a frase, um pouco de rei e um pouco de tolo, né? E eu Aham. falei sobre isso certa vez. E aí, eu acho que eu aprendi isso com a Dev Tyrus. E ela falava, todo mundo tem, né? Tanto homem quanto mulher. Um pouco de rei e um pouco de tolo. Se você falar ao tolo, o tolo vai aparecer, né? Mas se você falar ao rei, né? O rei é quem vai aparecer. Então, realmente a mansidão, falar manso, né? Ser dócil, ser humilde, é uma arma tão poderosa. Você pode vencer toda e qualquer guerra se você tomar posse desse espírito manso e humilde e, né, que está disponível toda vez, né, que você se encher do Espírito Santo. A palavra fala ainda, queria reforçar tudo isso que a gente está falando com versos bíblicos, e a palavra fala em Colossenses 3, dos versos 12 a 14. Colossenses 3, de 12 a 14, desculpa. Paulo está falando aos irmãos ali em Colossos e diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, conclui, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazeis. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então tá aqui o conselho, a gente falou também na semana passada sobre vestir essa roupa todos os dias, né? Eu tô aqui com sobreposições. Eu tô com uma segunda pele, eu tô revestida da camisa, travestida, né? Pra cadeira aqui em português, né? De uma terceira peça, mesmo nesse calor aqui que tá fazendo, né? Não sei aí no seu estado, mas aqui em São Paulo tá um calor. Mas é para tipificar isso, para
né, ilustrar o que Paulo está dizendo. Reveste-se. Ontem foi um pouco de mansidão, hoje eu vou me vestir de novo de mansidão, né? De humildade, de longanimidade. E vou suportar os outros em amor e vou perdoar os outros em amor, né? Porque, sobretudo, eu estou me revestindo de amor, que é o vínculo da perfeição, que é o elo perfeito, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2, dos versos 24 a 26, está nos dando, né, Paulo está nos dando um conselho tão oportuno, porque às vezes nós, em meio a discussões políticas ou religiosas ou culturais, ou sobre qualquer outra coisa. Tem mulher que discute com a outra porque a criação dela é melhor que a da outra, sabe? Tem discussões de toda sorte. Mas olha o que Timóteo está ouvindo de Paulo. 2 Timóteo 2, verso 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Alguém está contra você? Alguém não concorda com você? Alguém é um inimigo seu, é um opositor ferrenho. Então a palavra está dizendo: corrija com mansidão, na esperança de que Deus conceda a essa pessoa o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, ensina a palavra a tempo e fora de tempo, né? Ensina a palavra a todo momento, né? Mas não entre em discussões, né? Não fica em discussões, em brigas por causa disso ou daquilo, né? Você ensina com mansidão. Se a pessoa não quer ouvir, então você, deixa que Deus conceda a ela o arrependimento. Você não tem que, sabe, irritar essa pessoa e ser agressiva com ela, ser feroz com ela. Quantas vezes nós queremos empurrar o evangelho goela abaixo, né, sobre alguém? E não deve ser feito dessa maneira. Mas se você tiver esse espírito doce, manso, humilde, você for cheio do Espírito Santo cada vez mais, você vai perceber que é Deus quem vai concedendo o arrependimento e vai libertando as pessoas das mentiras de Satanás, porque, como está escrito, elas estão aprisionadas pelo diabo para fazer a vontade dele. E eu queria dar um exemplo, né, de Moisés. A palavra fala lá em Números 12, o verso 3, que Moisés era um homem muito manso. Ele era o homem mais manso do que qualquer outro que havia na terra. Só que eu quero fechar com esse testemunho bíblico, porque você sabe que o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida foi porque ele feriu a rocha, né? Ele bateu na rocha quando estavam no deserto, o povo tinha sede, o povo pressionou Moisés. Você nos tirou do Egito e agora você nos trouxe para morrer aqui nesse deserto, né? Como os líderes precisam de mansidão. Você que é um líder, sabe? Você que é líder na sua empresa, você que é um empreendedor, você que é líder, sabe, de uma comunidade, você é líder de uma associação, você é um líder religioso. Como você precisa de mansidão, porque o povo às vezes irrita mesmo, né? Acontece, essas relações estremecem. E Moisés, tão irritado que ficou, ele feriu a rocha, ele bateu na rocha, né? E a gente sabe que a rocha ali era uma figura do próprio Senhor Jesus, que é a rocha inabalável, é a nossa rocha mais alta, é a rocha que nos salva. Então, a palavra é muito clara em Deuteronômio quando diz que Moisés não entrou, né, na terra prometida porque se irritou e feriu a rocha. Então, foi algo ali entre ele e Deus, né? E por isso Deus o impede de entrar na terra. Só que o que está dizendo aqui? Que, ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, às vezes você se identifica
com esse Moisés que é briguento, com esse Moisés que se irrita, com esse Moisés que mata, porque a palavra fala que ele tinha um homicídio na conta, né? Ele feriu de morte um egípcio. E aqui ele também se irrita contra a rocha, se irrita contra aquela pedra e fere a pedra com seu cajado. Sabe, às vezes você ainda está nessa situação de alguém muito irritável, de alguém muito feroz, de alguém muito cruel ainda, de alguém que fala sem pensar, de que ainda é muito insensato, mas você, pelo Espírito Santo, pode chegar a esse nível de se transformar na mulher, no homem mais manso da terra. Porque foi o que aconteceu com ele. A palavra dá acerca de Moisés esse testemunho. Então eu quero te encorajar, nós queremos te encorajar a se revestir dessa mansidão, dessa humildade, a clamar Espírito Santo. Eu já tenho alcançado outros níveis de fé, ah, sabe, de paciência, de paz, mas eu ainda me irrito muito facilmente. Preciso aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. E o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai ver como a Pri falou aqui no começo, no testemunho, que ela nem se reconhece muitas vezes mais, porque está tão distante daquela mulher que foi, né? Desde a sua conversão, está tão distante, o processo de transformação foi tão lindo e tão grande e fez com que ela se distanciasse tanto daquele padrão de vida que ela tinha e hoje ser uma nova mulher. E eu também na minha vida posso falar isso, porque a despeito de ser uma pessoa mais dócil, todo mundo fala, ai, você é muito dócil, você é isso, aquilo, mas eu conheço os meus processos, né? Eu sei, como eu falei na sexta-feira, ser mansa não quer dizer que é alguém que fala baixinho, porque às vezes no falar baixinho, nós vamos ferir com palavras, vamos agredir, né? Eu, certa vez, alguém falando, né, sobre a filha dela, isso me vem agora, o Espírito Santo traz à minha memória, essa mãezinha sempre se preocupava com a sua filha, isso lá em Fortaleza, porque a filha não gostava de ir para a igreja, né? A filha não gostava de ir para a igreja, a filha sempre dava muito trabalho, principalmente naquela fase adolescente, né? Então, era uma adolescente que sempre manifestou, sabe, aquele desejo de experimentar as coisas lá de fora, nunca queria estar na igreja. E um belo dia eu estava do lado dessa pessoa, né? Tô confessando aqui uma coisa muito pessoal, uma coisa que, sabe, vez ou outra eu tenho que vigiar os meus pensamentos para não viver essa culpa outra vez, porque eu já me arrependi disso que eu disse. Mas eu me lembro que nós estávamos, né, era um grupo de amigas, e nós estávamos na escola dominical, no domingo pela manhã, ali naquele culto, no momento do louvor, e essa nossa amiga estava muito entediada, reclamando de tudo, reclamando da música, reclamando do ambiente, ela não queria estar ali. E aí eu falei para ela, por que você não sai? Por que você não sai da igreja então? Né? Você não gosta de estar aqui? Por que você está aqui? Por que você não sai? Então essa não foi uma palavra de sabedoria, porque, pasmem, né? Ela realmente, depois daquele dia, se sentiu muito encorajada e até hoje, gente, anos depois, décadas depois, até hoje, essa nossa amiga ainda lida com uma espiritualidade caída, né? Ainda, e tem sofrido muito, por ter estado tanto tempo longe do Senhor, né? E eu diria que ainda hoje, ainda tem um caminho que ela está tentando fazer aquele caminho de volta. Mas essa palavra que eu liberei, não é? Nesse meu jeito de ser, mesmo doce, mesmo falando baixinho, foi uma palavra que encorajou essa pessoa para o mal. Então não foi uma palavra de sabedoria, não foi uma palavra, eu não agi com sensatez naquela hora, sabe, num excesso de zelo religioso, sabe, porque a gente está na igreja, temos que amar a igreja, temos que amar o Senhor, se você não está aqui, então sai. Não, pelo contrário, eu devia ter abraçado, eu devia ter dito, amigo, nós vamos orar com você vai encontrar de novo a alegria da salvação. Então, às vezes,
com esse nosso jeitinho, falando brando mesmo, a gente acaba expulsando, encorajando as pessoas a não estarem na igreja, a não estarem, sobretudo, no Senhor. Então, eu quero, inclusive, tá falando aqui, eu lembrei disso porque também eu li o versículo de Gálatas 6, o verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, a mansidão também se manifesta nisso, em você ver alguém pecando e ao invés de empurrá-lo para o pecado, você conduzi-lo ao arrependimento, restaurá-lo com mansidão, porque se nós somos espirituais, é assim que a gente tem que agir. Naquele episódio, infelizmente, eu agi com carnalidade. E, por fim, eu quero terminar com Tito, verso de Tito, capítulo 3, verso 2, que diz: a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, Pri, me despeço, né, e peço ao Espírito Santo que nos ajude a falar com mansidão, a nos portar com mansidão no trânsito, nos momentos em que nós somos surpreendidos, né, com atitudes ferozes, irritáveis, que nós em casa manifestemos mansidão, que quando formos corrigir alguém, também corrijamos com mansidão para restaurar essa pessoa, né, novamente. Ai, que Deus nos ajude, nós precisamos, né, amiga? É verdade. Eu penso que a gente precisa abolir a ira e a raiva das equações de solução da nossa vida. Então, muitas vezes a gente quer botar, a gente pensa que é a força da raiva, é a força da ira que vai nos levar para algum lugar, mas não é. Troque essa força, essa falsa força da raiva e da ira pela força da mansidão, porque você com certeza vai ter bons frutos. Obrigada, Ana. Tenha um bom dia. Eu tenho já já uma reunião, Ai, Ana, tenho que ir. Ia ser incrível ficar aqui. Mas um cheiro, gente. Deus te Fiquem com abençoe. Deus. Deus abençoe, amiga. Amo E você. Até amanhã, né? Amanhã é domínio próprio. vamos lá. Até amanhã. Um cheiro. Tchau.